Glória a Deus. Louvado, exaltado é o santo nome do nosso Senhor Jesus, digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão ouvindo e assistindo com a paz do Senhor. E já quero dizer para você, compartilhe, marque aquela pessoa que você conhece, que está passando por dificuldade. Faça a sua sala e convide seus amigos, porque neste momento eu quero dizer algo para você, que o mundo não está brincando, o inimigo não brinca. Hoje nós podemos ver pessoas se reunindo para ver o show dos famosos, fazendo sala, chamando os amigos. E hoje nós estamos aqui diante da presença de Deus, a presença que é forte e é real. E muitas vezes nós hesitamos em compartilhar algo da parte de Deus para aquelas pessoas ao qual sentimos no coração até de compartilhar, mas na hora de colocar, de marcar, retrocedemos. Que nós venhamos ter ousadia e mostrar para o mundo que Deus fez algo novo, que está fazendo, que está moldando, que está aparando, que está novamente fazendo dentro de nós e através de nós. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E enquanto eu pedia para Deus algo para falar para a igreja, eu confesso que durante a semana inteira, antes de dormir, quando levantava de madrugada, eu dizia: Senhor, o que o Senhor tem para o teu povo? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira se passou, e Deus estava em silêncio. E eu não sentia a palavra queimar o meu coração. E na quinta-feira Deus começou a falar comigo sobre a palavra. E eu fiquei muito contente. Já comecei a anotar algumas coisas. E eu confesso aos irmãos que Deus fala conosco através de sinais. O Senhor se comunica com os santos desta terra através dos seus sinais. Se você pegar o livro de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 32, diz assim: E João testemunhou dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba, e pousou sobre ele. Quem? Pousou sobre Jesus. Eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água. Me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor trouxe à minha memória isso, eu já comecei a entender um pouco do que Deus gostaria de me usar para falar com você nesta noite. Dizer para você que todo momento Deus está comunicando com o povo desta terra, está falando através de sinais, mas muitas vezes estamos desligados, preocupados e não entendemos. João, ele já tinha recebido um sinal daquele que viria e batizaria com o Espírito Santo de Deus. Ele estava atento. E eu quero dizer para você nesta noite que você esteja atento aos sinais do Senhor. Eu não sei qual foi a sua oração, eu não sei qual foram as suas petições, eu não sei qual foi o desejo do teu coração de estar assistindo neste momento esta mensagem. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um sinal para a sua vida, basta você estar ligado. E através desses sinais Ele vai operar. Já está operando. Enquanto o nosso irmão Carriel, com a nossa irmã Ariane estava louvando, eu senti a presença de Deus preparando a terra, como ele falou no início. A terra está sendo preparada para que a semente seja plantada e que essa semente venha dar fruto.
Mas algo de muito importante que a palavra que Deus colocou ao meu coração vai nos dizer é que precisamos se atentar a 3 atitudes que não pode passar despercebidas. Uma delas, crer, ter fé e obedecer. E no próprio livro de João, capítulo 9, versículo 1 em diante, nós vamos ler. Mas antes de iniciar a leitura, eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos que têm cooperado conosco, que têm dizimado, têm ofertado na casa do Senhor, porque hoje a igreja está de portas fechadas, fazendo seus cultos, porém temos as nossas responsabilidades. O templo tem que ser pago o seu aluguel, a água tem que ser paga, a luz. A única coisa que no momento não está sendo utilizado, como nos dias de cultos normais, são os materiais de higiene, os produtos de higiene. Mas água, luz, vem as contas. O aluguel chega também. Mas eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem cooperado, a cada um dos irmãos que tem depositado para contribuir com esta obra, porque a obra ela não depende do homem, não depende da mulher, ela depende de Deus, e se preciso for, Deus vai trazer pessoas de fora para abençoar esta obra, e eu creio que a cada um que tem abençoado, Deus tem multiplicado, não tem deixado faltar, porque foi Ele quem nos deu o nosso trabalho, é Ele quem nos dá o fôlego de vida. Então eu sou muito grato a cada um dos nossos irmãos. Confesso que antes do culto eu já me emocionei com uma situação, e como eu tinha conversado com a minha esposa, quando acabasse este momento de pandemia, eu creio que a igreja precisa de uma festa, de se alegrar, porque hoje eu vejo que é necessário você abraçar, é necessário você conversar com seus irmãos, porque até mesmo aquela pessoa que você nunca conversou, não porque você não goste dela, mas porque você de repente tem um pouco de receio, vergonha de chegar próximo dela, hoje você está sentindo falta da presença dela. Hoje eu estou sentindo falta de pessoas que muitas vezes dialoguei muito pouco dentro da igreja. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, quando retornar, todo o tempo vai ser pouco para a gente se abraçar, para a gente conversar, para a gente dizer o quanto sentimos falta um dos outros, porque verdadeiramente, alguns nós temos visto porque moram perto, outros nós passamos por perto, mas alguns nós não temos visto, e isso faz com que nosso coração fique ansioso para que isso logo passe. Mas eu quero dizer para você que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos do nosso Senhor. Isso está acontecendo para que o nome do nosso Deus seja louvado. Assim como muitos têm preocupado, o homem vai fechar a igreja, as leis não. Pode fechar a igreja, mas o Senhor nos dará meios de nos comunicar, de prestar culto. Porque vai chegar um dia que o próprio Deus vai recolher a sua mensagem, o próprio Deus vai permitir que os tempos difíceis cheguem, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, firme, ela é eficaz. Então vai chegar um tempo que verdadeiramente nós não vamos poder andar com Bíblia, não vamos poder prestar cultos ao nosso Senhor, mas quando isso chegar, é sinal que o nosso Deus está concretizando os seus planos, os seus projetos, que está escrito aqui. Uma coisa é certa, eu ouvi e quero multiplicar. Aquilo que está fora do contexto da palavra de Deus, fora da palavra de Deus, nós não devemos acatar e nem ter no nosso coração. Porque muitos dizem que um sabe a data que o Senhor vai voltar. Isso está fora da palavra, porque a palavra diz que Deus não revelará a ninguém. Então se alguém disser isso, está fora da palavra. Eu quero dizer para você
que nós devemos buscar conhecimento enquanto é tempo, buscar a palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que se levantarão pessoas, mestres, doutores, para nos enganar. Se atente ao que está acontecendo hoje. Eu vinha para a igreja e ouvia algo muito importante, algo de muito valor, que a mídia está manipulando as pessoas para fazer com que elas tenham as atitudes ao qual ela deseja, ao qual ela espera. Por quê? Estão bombardeando com Covid, estão falando muitas coisas, e bem dizer, eles estão manipulando algumas pessoas que não têm conhecimento, aquelas que não têm buscado, aquelas que não têm noção do que está acontecendo. E será assim quando o dia da tribulação chegar. Ele virá como se estivesse ajudando, ele virá como aquele que está colocando a paz, mas a sua intenção é fazer com que o povo seja enganado. Por isso se atente, igreja do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, levantou-se, lavou-se e voltou, vendo. Então os vizinhos e os que antes o conhecia de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eis que perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Amém? Por enquanto só até aqui. Algo que, confesso aos irmãos, chamou muito a minha atenção, é que verdadeiramente essa palavra, ela tem um sentido especial para mim e para minha esposa. Ela, em um momento de dificuldade, essa palavra confortou o meu coração e o coração da minha esposa. Porque eu me lembro que em um determinado culto, nesta igreja, neste local, uma irmã recebeu uma bênção. Aliás, foi ministrado para ela uma bênção, e era uma criança. E essa irmã, eu creio que pelos seus motivos, eu não sei se ela não recebeu, ou de repente Deus já sabia do desejo do nosso coração. E como eu entendo que Deus, Ele abençoa, nós recebemos se nós queremos,
naquele dia eu ouvi sendo ministrado para essa irmã, e eu fui até ela e falei: irmã, se você não recebe, eu recebo. E ainda profetizei em cima da profecia. Eu falei: eu recebo essa criança e será uma menina de cabelo liso. E no entanto, a minha esposa, eu acredito que pelo momento que nós vivíamos, também não gostaria de ter mais um filho. Mas eu disse para Deus, com toda a sinceridade do meu coração, quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, já temos 4 filhos, para que vocês entendam. A minha esposa, ela saiu de um relacionamento com uma filha, e eu saí do meu relacionamento com 2 filhos, Anthony e Anderson, ao qual hoje não estão com a gente devido a essa situação, esse momento que estamos passando. Inclusive eu quero mandar um abraço para eles e dizer que Deus, Ele é fiel, estou com saudade. E a minha filha Milena, que era enteada, hoje eu já não chamo mais de enteada, porque essa palavra para mim não convém. Hoje ela é minha filha. Então nós nos juntamos, tivemos o Thierry, e o desejo do meu coração sempre foi ter mais uma menina, para nivelar um pouco a balança. E confesso que depois de tudo isso que foi profetizado, a minha esposa engravidou. Eu me lembro que ela me acordou numa madrugada desesperada, preocupada, devido à situação financeira também. Não é fácil, mas eu não vou dizer que eu estava assim tão sonâmbulo, mas eu me lembro que ela mostrou para mim o resultado. E eu, no meu coração, eu tinha fé naquilo que eu tinha pedido para Deus. E eu acredito que naquele momento ela achou que eu não dei muita importância, muito pelo contrário. Na manhã seguinte, eu alegrei meu coração. No meu trabalho eu comecei a compartilhar com alguns amigos meus, e o pessoal falava: poxa, você é doido, e qual vai ser o nome? Então minha esposa começou a procurar um nome, e eu creio que Deus, Ele é fiel em tudo, que até mesmo o nome da nossa filha tem um significado. E quando ela veio com o nome para mim, ela falou: olha, eu pesquisei e o nome da nossa filha vai ser Maressa. E ela me falou o significado, e até então ela não tinha nascido. E Maressa, o nome de origem é hebraico, mencionado na Bíblia no livro de Josué, Crônicas e Miqueias. Significa na frente, principal, líder, aquela que vai à frente, vitoriosa, a mais bela. No contexto bíblico, é o nome de uma cidade da herança de Judá. Essa cidade foi fortificada por Roboão, rei de Judá, um dos filhos de Salomão. Maressa é um sítio antigo nas planícies do sul de Israel. Foi também o nome de uma cidade de Israel nos tempos bíblicos. Era a vigia de Israel, localizada no topo da montanha. Então significava aquela que vê. Pois quando os inimigos estavam próximos à cidade de Maressa, os sentinelas avisavam a Israel. Amados, quando a minha filha nasceu, passou algum tempo, nós detectamos que ela tinha alguma deficiência na visão. E por isso que eu digo que essa passagem, ela tem algo em especial para mim e para minha esposa. Porque quando ela nasceu e a gente passou a detectar a situação, a minha esposa começou a se questionar. O porquê? Senhor, nos teus caminhos, fazendo a tua vontade e te buscando, te adorando de todo o nosso coração, e a nossa filha se encontra nessa situação. A todo momento eu tenho para mim que Deus, Ele sabe de todas as coisas, e eu pego os sinais. E quando ela encontrou essa passagem na Bíblia, veio uma pregação muito forte em cima dessa passagem,
e acalmou o coração dela no momento que a gente precisava, porque o inimigo ele é cheio de colocar dúvidas no nosso coração, e Deus não opera na dúvida. Então a minha esposa acalmou o coração e começou a ter mais fé do que dúvida. E a última vez que nós passamos com o especialista, ele perguntou a mim se eu optaria em operar ou deixar com o método ao qual está sendo cuidado, que é colocando um tampão 4 horas por dia, diminuiu para 2 agora. E eu, não na minha inocência, mas na minha confiança em Deus, eu disse a ele: eu prefiro esperar, continuar com esse tratamento, porque eu creio no Deus que eu sirvo. E quando ele falou novamente, se colocou, ele falou para mim: olha, é uma escolha sensata, porque se está melhorando, pode até eliminar, mas e se precisar operar? Deus, ele é Deus, ele capacitou os médicos. Então se precisar operar, ele é Deus. Se ele curar, ele continua sendo Deus. Para mim não existe diferença. O importante é que o nome dele vai ser glorificado de uma forma ou de outra, porque tudo isso que é falado sobre o nome de Maressa, hoje eu e minha esposa, nós percebemos o quanto ela é bênção nas nossas vidas, e também a forma que ela consegue captar o ambiente, as pessoas. Existem determinados locais que ela me mostra através das atitudes delas que o ambiente não está legal. Existem determinados momentos que eu estou conversando com pessoas e ela, através das suas atitudes, eu consigo entender também que ela já está enxergando o que Deus tem para a vida dela. E ela tem um chamado, assim como todos os nossos filhos. Mas eu digo para vocês que quando, dentro desta palavra aqui, os discípulos perguntaram a Jesus: quem pecou? Não foi pai, não foi mãe, não foi aquele cego, mas ali o nome dele seria glorificado. E algo que me chama muito a atenção nessa passagem é que quando esse homem recebeu a sua cura, perguntaram a ele: aonde está Jesus? E ele respondeu que não sabia. Eu quero te dizer nesta noite que muitos têm recebido a bênção do Senhor, mas não sabe aonde está o seu Deus, porque somente no momento que necessitou de uma bênção, buscou. Agora nem sequer sabe aonde está o seu Deus. E muitos hoje têm feito isso. Mas eu quero te dizer nesta noite: não se apegue às bênçãos, se apegue a Ele. Porque muitos saíram do caminho, muitos se desviaram com a sua bênção, mas já está no momento de precisar novamente de algo de Deus. Aí neste momento vai saber onde está Deus. Tem acontecido muito, e Deus, na sua misericórdia, Ele está lá de braços abertos. Este cego, a primeira coisa que nos chama a atenção é que para ele receber a bênção, ele precisou crer. Ele precisou crer em Jesus que ele ia fazer. Mas irmãos, não se engane. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz que os demônios creem em Deus, ou seja, acreditam em Deus, que Ele existe, mas não significa que eles têm fé. Crer e acreditar e ter fé são coisas diferentes. O diabo acredita, até o diabo acredita que Deus existe, mas a fé é você obedecer. A fé que você tem em Deus é diferente de apenas crer. Somente crer não basta. Somente crer em Deus não basta. E a fé é algo de muita importância para nossas vidas, não somente nos dias de hoje. A fé é algo que
não vem do homem. A fé, ela vem de Deus. A fé, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nos diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. Para falar para você de fé, a fé ela caminha lado a lado com a obediência. A fé é algo que caminha juntamente com a obediência. E o porquê? A obediência, hoje em dia muitos têm ouvido a voz e a palavra de Deus, mas nem todos têm obedecido. Quando fala em ouvir e obedecer a voz de Deus, me faz lembrar Samuel. Ele ainda não conhecia a Deus, não conhecia a voz dele, mas Eli conhecia. Eli conhecia a voz de Deus, nem tanto que quando pela terceira vez Samuel é chamado, ele instrui ele, ensinando ele que era a voz de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Samuel, ele obedeceu a voz de Deus. Já Eli, tinha um tempo já que eu creio que Deus queria tratar com ele, queria que ele voltasse a obedecer, porque tudo que acontecia naquele local não agradava. Mas todos conhecem a passagem, todos já leram, e sabem que chegou um tempo que Eli teve que pagar com a sua própria vida. E hoje eu penso assim, quando Deus nos chama, quando Deus quer falar conosco, nós não podemos dizer, espera aí Deus. Não podemos dizer, temos que ser prestes igual a Samuel, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. E esse homem que estava à beira ali do tanque de Siloé, ele teve um ato de muita fé. Ele foi e fez aquilo ao qual Jesus disse a ele: vá, lave-se no tanque de Siloé. Eu estava buscando, e esse tanque, pelos estudiosos, ele fica 533 metros de distância da onde esse cego estava. Imagine o que passou na cabeça daquele homem. Ir até o local com os seus olhos sujos pela saliva de Jesus e pela terra. Ele teve muita fé, mas o que me chama a atenção nisso é que não importa a matéria-prima, importa o que vem de Deus. Não importa o pregador, importa o que vem de Deus. Não importa o tocador, importa o que vem de Deus. Porque muitos poderiam pegar a terra do mesmo local, passar uma saliva qualquer e tentar fazer milagre, mas não conseguiriam. Porque o fator principal dentro deste milagre foi o que veio de Jesus para com este homem. E hoje eu quero dizer para você, você tem dado importância do que tem vindo de Deus para a sua vida? Foi isso que este homem deu importância. Ele teve tanta fé em Jesus que ele foi, se lavou, e quando
abriu seus olhos, conjecturando aqui, ele passou a ver. Imagine, uma pessoa que nunca viu a luz do dia, nunca viu as suas mãos, o que estava ao seu redor, conhecia as pessoas que estavam ao seu redor, seus amigos pela voz, mas nunca imaginou o semblante, nunca imaginou como era essa pessoa. Eu imagino uma época no meu trabalho que me disseram que ia trocar a gerência e me falaram o nome do gerente. Eu fiquei imaginando muitas pessoas, muitos tipos de pessoa, alta, baixa, fortinha, magrinha, cabelo grisalho. Mas quando essa pessoa chegou até mim, nenhuma daquelas pessoas ao qual eu idealizei tinha a ver com esta pessoa. E eu quero dizer para você que você pode não ter visto Deus, mas você tem que estar sensível à voz de Deus. Você tem que ouvir a voz de Jesus. Você tem que ter fé. Você tem que crer. E você precisa obedecer. Quando ele deu esta ordem para este homem, ele obedeceu. E foi aí que o milagre começou a acontecer na vida dele. Por isso eu digo que a obediência, ela nos traz benefício. Quando obedecemos a Deus, temos o benefício. Mas quando desobedecemos, temos as consequências. Imagine que esse homem não obedecesse a Jesus, chamasse Jesus de louco, ele morreria cego. Mas ali já estava preparado a data, a hora e o momento para a vida deste homem. Glorificar o nome santo de Jesus, dar a glória a Deus. E eu digo a você, tem dado a glória a Deus? Nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas. Até os pais deste homem, em determinado momento ele é interrogado, os pais são interrogados. E aquele povo pergunta a eles: conhece a Jesus? Ele é o Cristo? E os pais, com medo, diz: pergunta ao nosso filho, ele já responde por si mesmo. Porque na ocasião já tinha sido decretado que aquele que confessasse que Jesus era Cristo seria expulso da sinagoga. Mas a todo momento este jovem vai nos dizer que existiu um sinal. Ele não precisava dizer que Jesus era Cristo, o sinal por si só já evidenciava. Se ele me curou, pode um pecador curar outro pecador? Então está aí o sinal para vocês verem. E hoje Deus tem falado conosco através de sinal. Eu falava esses dias com um amigo meu e fiz uma colocação para ele. Imagine que você está lá de madrugada, orando, clamando a Deus pela tua vitória. E de manhã você pega o seu carro, vai para o seu trabalho, para no semáforo. Na sua frente está escrito um logotipo no fundo do carro, da pessoa que está à sua frente: a vitória é sua. E ele sai do trabalho, no retorno ele precisa parar para se alimentar, comer alguma coisa, e o mercado que está próximo dele está lá: vencedor, campeão. Mercado vencedor, não estou fazendo aqui marketing, mas ele entra, compra o que precisa, sai. Aí, como todo cristão gosta de ouvir um louvor, liga ali o seu rádio, aí começa aquele louvor: vencedor, campeão. Ou seja, a todo momento Deus está dando sinais para ele que a vitória dele está chegando. Mas nós, na correria do dia a dia,
nas nossas preocupações, nas nossas programações, não entendemos o sinal. Então esse homem está dizendo: pode um pecador curar outro? Não. Olha o que ele responde. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecador. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer este feito. Algo para nossas vidas. Reconhecer aquilo que Deus faz em nossas vidas e não se afastar dele. Se você recebeu a sua cura, se apegue mais a ele, porque ele tem mais para a sua vida. Hoje eu não sei o que você tem passado, mas hoje é culto de cura, de libertação. E o que me chama mais atenção é que o povo não se atenta, o povo de hoje não se atenta para o inimigo de sua alma. Existem alguns espíritos muito falados, mas que hoje poucos também têm buscado a entender como age nas vidas. Espírito de pombagira, Zé Pilintra. Para os jovens, eu estava buscando e Deus mostrou 2 espíritos que ele anda através de sonhos. E para os jovens é um pouco até mais fácil, por questão de muitos jovens está preso à pornografia e ele se alimenta de sonhos. São, se não me falha a memória, acho que o Renan já deve ter estudado, incubo e sucubo. São 2 tipos de espíritos que, quando o jovem ou a pessoa está dormindo, tem sonhos, tem prazeres e ele se alimenta desses prazeres. Isso para aquele jovem que fica ali a tarde inteira vendo pornografia, é algo muito fácil de acontecer, porque a sua mente já está ali voltada para essas coisas, então para ele sonhar à noite é mais fácil. E esses 2 tipos de espírito, eles se alimentam desses sonhos. E quero dizer para você, jovens, hoje, mais do que nunca, estamos ligados no celular, na era digital. Então vigie sobre o que está vendo, sobre o que está buscando, pesquisando, porque você pode enganar os seus pais, mas a Deus ninguém engana. E se Deus tocou isso no meu coração, pode ter certeza que está servindo para alguém. Essa experiência eu já passei. Quando eu vivia buscando pornografia, quando eu era do mundo, eu achava que isso era normal. Mas hoje eu entendo que isso são espíritos que se alimentam dos nossos erros, daquilo que nós olhamos. E se alguma vez você já sonhou que estava se deleitando com alguém, estava num ato, agora você entende que até nisso o diabo, ele tenta contra nossas vidas. Agora, voltando a esses 2 outros espíritos que é muito falado, Zé Pilintra, muitos dizem aí, não tenho medo. Medo você não precisa ter, mas você precisa vigiar. A bebida é algo que entra muito fácil para a vida de um homem, até mesmo de uma mulher, por determinadas situações.
E esse espírito, ele aprisiona as pessoas e ele escraviza como os outros também. Pombagira, hoje eu entendo porque muitas vezes eu amava a cor vermelha, porque eu gostava de vermelho, e eu não sabia que isso tinha na minha vida. Eu sendo homem, eu achava que isso era só para mulher. E eu digo para vocês que muitas pessoas estão sendo escravos desses espíritos, e poucas igrejas têm falado daquilo que é essencial para nossas vidas. Aprender sobre a palavra tem dado suporte. Muitas têm pregado prosperidade, muitas têm falado sobre neopentecostal, mas são essas coisas que têm escravizado, são esses espíritos que têm escravizado o povo de Deus. E são pequenas coisas deixadas de falar que nossos irmãos não conseguem enxergar, que nele existe. E nesta noite eu quero dizer para você, o que está te aprisionando, o que está fazendo com que você venha estar frio, venha estar se esfriando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente Ele pode nos libertar, somente Jesus. Ninguém vai ao Pai senão através dele. E esse cego de nascença, ele teve o privilégio de sentir o toque do Filho de Deus, curando a sua enfermidade. Nesta noite eu quero dizer para você, qual é a enfermidade que está dentro do teu coração? Qual é a enfermidade que está na tua mente? Qual é a enfermidade que está no teu corpo, que Deus não possa curar? Nos dias de hoje, as pessoas estão se aprisionando dentro de casa, psicologicamente, mas porque não tem dado crédito à palavra de Deus, tem dado crédito ao que a Rede Globo tem falado, ao que a Rede Record. E o que Deus tem mandado para você, você tem dado crédito? Não basta você crer na palavra de Deus, você precisa ter fé, mas também precisa obedecer o que Deus está dizendo para você fazer. Falar que vai ser curado é fácil, é gostoso. Como é gostoso receber uma palavra de cura. Mas e quando a palavra diz para você, endireita os teus caminhos, endireita os caminhos para Deus, limpe a casa, porque Deus quer fazer morada. E quando eu digo casa, eu não estou dizendo o seu apartamento, a tua casa terrena. Eu estou dizendo o seu coração, porque é ali que Deus quer morar. É ali que o Espírito Santo de Deus quer se achegar. É ali que Ele quer ver um ambiente preparado para Ele, para ser glorificado e se alegrar com você. Porque quando Jesus partiu, Ele disse: eu vou, mas não os deixarei sozinhos. Deixarei o Espírito Santo de Deus. E nesta noite, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu estava acompanhando aqui as pessoas que estão assistindo, e até bom para a gente começar a interagir. Você que está assistindo, dê um glória, interaja com a pregação, compartilhe. A mensagem pode ser simples, mas o nosso Deus é Deus de provisão, é na simplicidade, são nas coisas pequenas. Não precisa de grandes coisas. Como eu falei, os nossos irmãos, com pequenas quantidades, supriram a necessidade do pagamento do aluguel. E hoje eu digo para vocês, irmãos, esta palavra, que ela possa entrar ao teu coração, fazer morada, e que ela venha frutificar.
Porque hoje as igrejas estão fechadas. É uma só igreja. Todos estão fazendo cultos online. Mas é um só Deus. E antes de finalizar, eu quero colocar mais um versículo aqui para os irmãos que estão assistindo, que está aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Na parte aqui que fala sobre o ladrão, eu quero dizer para você, muitos têm lido e falado que o ladrão é o diabo. Mas quando Jesus está fazendo essa colocação, Ele está falando sobre os mestres, aqueles que deixam de ensinar suas ovelhas, aqueles que deixam de apacentar e começam a apaucentar, a matar as suas ovelhas. Esses são os ladrões, porque Ele diz que o ladrão, ele vai entrar por outra porta, não por aquela que é determinada. Mas as suas ovelhas também é necessário que entenda, que reconheça o seu pastor, porque pode chegar lobo no meio das ovelhas, mas se essa ovelha, ela só dá ouvido ao seu pastor, ela não será machucada pelo inimigo, ela não será assolada por Satanás, porque a ovelha que deixa de ouvir o seu pastor, infelizmente ela será machucada, ela será torturada. Essa ovelha pode até perder a vida, se o bom pastor não resgatá-la a tempo. E está no tempo de ovelhas voltar a ouvir a voz do seu pastor, para que possam ser curadas espiritualmente, interiormente, para que possam ser libertas. Porque não basta receber o milagre, precisamos ser livres. E para ser livre, é necessário que nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira liberdade que muitos não falam. E aqui na parte B, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. A abundância, a vida que o Senhor está dizendo, vida em abundância, Ele não está dizendo somente neste mundo, mas Ele já está mencionando a eternidade com as suas ovelhas. Ele já sabe, Ele já está alegre pela quantidade de pessoas que vão estar lá no céu com Ele. Mas eu quero dizer para você, tudo que está acontecendo está indicando, tudo que está acontecendo está nos mostrando e nos dando sinais dentro da Bíblia, que está se cumprindo a palavra de Deus, aquilo que o profeta Isaías falou, aquilo que lá em Gênesis nos deu sinal, que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e do fruto da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. É um sinal. E tudo isso está acontecendo para você entender que lá em Gênesis já existe um sinal, que Jesus seria aquele que derrotaria a serpente. E Deus já sabia dos erros. Então você não fique se culpando, não fique você se acusando. Acusador é o diabo, já tem ele para acusar. Nesta noite eu quero pedir para você colocar a mão no teu coração e pedir perdão a Deus pelas suas próprias acusações. E a partir de hoje, lembre-se que Ele veio naquela cruz, Ele veio ao mundo para não nos condenar, mas para nos libertar através do seu sacrifício, para nos dar livre acesso. E por isso hoje nós temos acesso ao Pai. Feche os seus olhos, eu quero finalizar com uma oração e depois os nossos irmãos vão louvar. Querido Deus, Pai amado e santo, nesta noite, Pai, eu quero te pedir, assim como o Senhor fez, Pai, na vida daquele cego, Senhor meu Deus,
Faça na vida, Senhor, dessas pessoas que estão, Pai, ouvindo e vendo, Pai. Oh, Senhor, começa a tocar na vida das pessoas que estão lá do outro lado, Pai. Que elas venham glorificar o Teu santo nome, sentir a Tua santa presença, Pai. Oh, Senhor, que eles venham estar sintonizados, Pai, com o Teu Santo Espírito nesta terra, Pai. Porque assim, Pai, como um rádio que emite, Senhor, o som, é necessário estar sintonizado, é necessário que nós venhamos estar sintonizados contigo, obedecendo, ouvindo a Tua voz, Pai, crendo e tendo fé, porque a fé, Pai, é o firme fundamento. Oh, Senhor, que o Senhor venha tocar, Pai, na vida daquelas pessoas, Senhor, que estão sendo escravizadas pelos vícios. Oh, Senhor, coloca os espíritos, Senhor, de prostituição para bater em retirada. Toca na mão, Pai, do homem que tem o desejo no coração, Pai, de se embriagar. Toca, Pai, na mente dele e no coração também. Em nome de Jesus, Pai, alcança as vidas, Senhor, de toda esta terra, Senhor, meu Deus, que estão sendo assoladas por esses vírus. Oh, Pai, nós sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos. E sabemos que o Senhor sabe o tempo para todas as coisas. Por isso, Deus, vem nesta noite com o Teu azeite, com o Teu bálsamo, sara essas feridas, Senhor. Ah, Senhor, pessoas que estão com o seu corpo físico, Pai, perfeito, mas a tua alma está abatida, o seu espírito, Senhor, já está enfraquecido, Deus, que não tem força para caminhar. Nesta noite alcança, Pai, renova as forças. Oh, Senhor, traz vida aonde foi decretado a morte. Entra, Senhor, com providência, Senhor, neste lar, nesta casa, Pai, na vida desta mulher que tem te clamado, Senhor, que já está com o joelho calejado de tanto orar. Oh, Deus, alcança, Pai. Nós cremos que está perto, Senhor, de chegar o fim desta loucura, Senhor, meu Deus, e nós se regozijar, se alegrar com os nossos irmãos e festejar a Ti, Pai. Abraçar nossos irmãos, Senhor, a cada vida, Senhor, que está assistindo, que possa receber o Teu abraço neste momento, que o Senhor possa ir de encontro às necessidades, Senhor, necessidade, Senhor, espiritual, necessidade humana, Pai. O alimento, Pai, que está faltando na mesa dessas pessoas, multiplica na vida daqueles que têm, Papai, abençoado, Pai, as famílias, aqueles que têm, Pai, colocado, Pai, a mão no arado para arrecadar, aqueles que têm colocado a sua vida em risco para visitar. Oh, Deus, multiplica, Senhor, que nós não venhamos ser os mesmos, Senhor, depois que tudo isso acabar, que nós possamos, Pai, mostrar que não é somente, Pai, uma fagulha, mas é uma brasa que queima o nosso coração, Pai, de estar na Tua presença junto com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, receba, Pai, em nome de Jesus.